Daniel, eu já vi a aula anterior e aprendi sobre escala. Mas e escala de área e volume, como é que funciona? Bora aprender? Sou Daniel Oliveira, esse canal Matemática Falou. Bora lá então aprender esse negócio. Matematicamente falando, a escala de área e de volume é igualzinha à escala de comprimento. A diferença é, na escala de comprimento, eu tenho que no desenho 1 centímetro equivale, por exemplo, a 10 na realidade. 1 centímetro equivale a 10 centímetros. Área não é centímetro ao quadrado? Então eu tenho que 1 centímetro no desenho equivale, por exemplo, a 100 centímetros quadrados na realidade. Então tem uma escala de área. E de volume, por exemplo, eu tenho uma escala de 1 centímetro cúbico, porque eu tenho 3 dimensões, está para 1000 centímetros cúbicos na realidade. Então a diferença é que a escala de área vai estar em centímetros quadrados, a escala de volume estará em centímetros cúbicos. Para que serve, Daniel? Igualzinho a gente fazia com comprimento. Para que serve? Eu tenho um volume ali, eu tenho uma piscina, por exemplo, eu quero fazer uma escala da piscina, do seu volume inteiro, não nas suas dimensões, simplesmente. Eu posso fazer uma escala direto de volume, né? Ou eu tenho uma área ali, uma terra, eu quero saber a área dela e fazer uma escala de área, diretão, sem ver as dimensões dela. Eu faço a mesma ideia que a gente fazia em comprimento. Eu posso criar uma escala de área para área e de volume para volume. Vamos ver um exemplo de escala em área, como é que eu transformo a escala de comprimento para área, como é que eu transformo a escala de comprimento para volume. Vamos pensar aqui na área de uma forma bem simplificada. Como é que eu calculo uma área, por exemplo, de um retângulo? Eu calculo o comprimento da base vezes o comprimento da altura, certo? Porque a área tem duas dimensões, então é comprimento por comprimento. Então, em centímetro por centímetro é centímetro ao quadrado. Então, vamos supor que eu te dou uma escala de comprimento. Então, eu te dou uma escala lá de 1 para 10. Então, vai ficar mais fácil. 1 para 10 em comprimento significa que 1 centímetro no desenho equivale a 10 na realidade. Como é que eu transformo isso para uma escala de área? É só elevar os dois ao quadrado, porque vai ficar centímetro ao quadrado. Então, se eu tinha 1 para 10, se eu elevar 1 ao quadrado, continua sendo 1. Se eu elevar 10 ao quadrado, dá 100. Então, se a minha escala de comprimento era de 1 para 10, a escala de área vai ser de 1 para 100. Agora, 1 centímetro quadrado no desenho equivale a 100 centímetros quadrados na realidade. Moleza assim? Moleza assim. O volume, como é que faz? O volume não tem 3 dimensões? Imagina aí um cubo. Eu tenho comprimento, largura e altura. Então eu tenho 3 dimensões. Comprimento vezes comprimento vezes comprimento. Seria centímetro ao cubo. Como é que eu transformo então a escala de comprimento para a escala de volume? É só elevar ao cubo. Então, igual a gente fez antes. Se eu tenho um exemplo, uma escala de comprimento que é de 1 para 10, eu elevo os dois ao cubo. 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, continua 1. 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. Então, agora minha escala de comprimento era de 1 para 10, em volume ficou 1 para 1000. 1 centímetro cúbico equivale a 1000 centímetros cúbicos. De boaça, então a dica é essa. Anota a dica aí. Para transformar comprimento para área, é só elevar os dois ao quadrado. Tanto a dimensão no desenho quanto a dimensão no objeto real. E volume é só elevar ao cubo. A escala tanto o tamanho do desenho quanto o tamanho do objeto real. Fechou? E como que isso cai na minha prova, Daniel? Normalmente cai na prova assim. Eu te dou a escala de comprimento, te dou a área ou o volume do desenho e te peço o volume ou a área do objeto real. Vamos ver um exemplo aqui juntos. Vamos supor que a questão me deu uma escala de 1 para 20. E falou assim, eu tenho uma área de 10 centímetros quadrados. Quanto que equivale essa área do objeto real? Qual que é a minha área real? Beleza, eu tenho uma escala aqui de 1 para 20. Isso é a escala de comprimento. Para virar a escala de área, é só levar os dois ao quadrado. Então, agora, 1 ao quadrado dá 1.
20 ao quadrado dá 400, então a minha escala de área é de 1 para 400. Se no meu desenho eu tinha 10 centímetros quadrados, eu vou ter quantos na realidade? Regrinha de 3, né? Desenho, realidade. Na área, eu tenho 1 no desenho, equivale a 400 na realidade. Se eu tenho, então, 10 no desenho, eu tenho x na realidade. Multiplicando cruzado, eu vou ter x igual a 400 vezes 10, que dá 4.000. Então, na realidade, o meu objeto real tem uma área de 4.000 centímetros quadrados. Muito tranquilo, né? Não? E em volume, Daniel? Seria a mesma coisa. Só que ao invés de ser de 1 para 400, que foi 20 ao quadrado, seria 1 para 8.000, porque 8.000 é 20 ao cubo. Então, eu faria 1 está para 8.000, assim como, por exemplo, 10 centímetros cúbicos está para x. Para ver mais questões sobre essa ideia, olha aqui na minha descrição do vídeo. Lá tem uma listinha de exercício com mais questões de vestibulares, de concurso sobre isso. E para não perder nenhuma aula, essa aula aqui de segunda a sexta, dá o like, se inscreve e ativa o sininho. Se tiver algum colega que você acha que vai gostar do material, compartilha com ele também. Valeu, aquele abraço, até mais. Fui!